Deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos péssimos para avaliar o valor que nós temos. Se nós não medirmos o nosso valor pelo valor que Deus nos dá, nós nunca chegaremos ao encontro verdadeiro do que realmente é valor. Tem muita gente que talvez esteja pensando, não vai dar, não é possível, algumas enfermidades. Queridos, talvez você possa estar se perguntando, como muitos ateus defendem nesse tempo, onde está Deus? Por que Deus está deixando as pessoas morrerem? Por que Deus está deixando nós passarmos por esse tempo? Queridos, a promessa de Deus nunca foi que nós não passaríamos por dias maus, pelo contrário. A palavra Emanuel, que é Deus conosco, que intitula Jesus, quando o anjo fala para Maria e fala para José, ele está dizendo que apesar de tudo isso que estamos passando, ele passará conosco. Ele estará entre nós. Ele estará dentro de nós, para aqueles que já entregaram a sua vida para Jesus, para aqueles que já se devotaram ao Senhor. E nessa noite nós queremos orar, essa tarde para a noite, para que você venha restituir verdadeiramente o seu valor, para que você venha entender o seu valor. Entenda o valor que você tem, o valor que Deus lhe dá, e você não pode medir por você. A palavra diz que nós fomos chamados para a liberdade com que Cristo nos libertou. É possível sim. Na sua mente talvez não, sozinho talvez não, mas em Cristo, para Deus, nada é impossível. E é impressionante como a Bíblia traz ênfase em vários momentos proféticos, que para Deus nada é impossível. Eu queria que você que estivesse aí me assistindo, você que está aqui me ouvindo, você ligasse seus pensamentos aos céus nessa hora, que você atraísse os céus nessa hora, para que esse possível de Deus fosse estabelecido na casa das pessoas, fosse estabelecido e será na vida das pessoas, no trabalho, nos negócios, nas dificuldades, nas enfermidades, seja qual for a situação. Porque é um valor imensurável de nossas vidas para com Deus e de Deus para cada um de nós. E nós precisamos continuar confiando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz nesse lugar, nessa noite, e clamo a Ti, Senhor, e deposito no Senhor a minha força, e deposito e confio no Senhor, Pai. Cada palavra que sair da minha boca, cada palavra que está escrito no livro desta vida, Senhor, o Senhor, antes que o mundo fosse formado, o Senhor já nos constituiu. Antes que o Senhor criasse todas as coisas, o Senhor já sabia de cada um de nós. Pai, nós confiamos em Ti porque nós cremos nessa palavra, e a única forma, Senhor, de nós entendermos isso, segundo Hebreus, é pela fé. E porque nós cremos, nós clamamos essa noite e falamos: venha o Teu reino sobre nós. Manifesta-te, ó Deus, de uma forma sobrenatural, de dentro de nós para fora. Pelo valor que nós temos, não pela carência que possamos possuir, ou não pela necessidade que nós temos, mas Tu és também um Deus que atende a nossa carência, atende a nossa necessidade, mas é muito mais do que isso, Pai. Meu coração devota ao Senhor nessa noite, que o Senhor invada, Senhor, a vida de cada pessoa. Toda deturpação da mente, toda tribulação, toda ansiedade, todo medo, toda angústia, seja lançada em Ti nessa hora, Mãe. Porque foi para isso que o Senhor se manifestou na cruz, para desfazer as obras das trevas, não para tirar da terra, mas para desfazer, Senhor. Que o Senhor se manifeste agora nos hospitais, de uma forma assombrosa, de uma forma poderosa, de uma forma, Senhor, sobrenatural. Que se levante os enfermos dos UTIs, dos CTIs, das enfermarias nessa hora, Pai. Sobre essa cidade, sobre este estado, sobre as nações da terra,
declarando que só o Senhor é Deus, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor faz, porque o Senhor é Deus. Os homens invocam os poderes da terra, mas nós confiamos no Deus de Israel, o Deus que tem promessas, o Deus que faz promessas, o Deus que não muda. Pai, que o Senhor invada agora, Senhor, as famílias. Que o Senhor visite cada casa agora, cada lar, de uma forma sobrenatural. Há diversos problemas nessa hora, mas há promessa, Senhor, para cada um desses problemas. Converta verdadeiramente o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Converta o coração do esposo à esposa e da esposa ao esposo. Converta, Senhor, a família aos seus princípios à família, Pai. Estabelece o teu reino sobre esta hora, sobre cada casa de Itabuna, da Bahia, do Brasil, sobre cada vida que está nos assistindo e que nos assistirá depois. Pai, coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas, Senhor, no sustento espiritual, no sustento material e no sustento, Senhor, físico e da alma, da mente de cada um. Nós fomos estabelecidos diante do Evangelho, que tem um firmamento, do qual Jesus Cristo é a pedra fundamental. E nessa noite, Senhor, eu te clamo, Pai, por piedade, por misericórdia, por graça, te pedindo perdão, Senhor, sobre os pecados, Pai, meu, da minha geração, da minha família, do meu ministério, da minha cidade, da minha nação. Por que não? Te pedimos perdão, Senhor, porque vivíamos, Senhor, como se não houvesse um Deus nos céus ou na terra. Como se o amanhã não existisse, como se a eternidade não fosse diante do Senhor. Te pedimos perdão de quantas vezes a igreja não respondeu ao teu coração. De nós como homens não respondemos ao teu chamado, à tua verdade, à obediência à tua palavra, Senhor. Também é o tempo de clamarmos por arrependimento, de nos humilharmos diante do Senhor e declarar que somente o Senhor é Deus. A proposta não era tirar o mal da terra, mas era desfazer o mal em nós. A proposta era que você viesse habitar em nós e não mais nas coisas que o Senhor fez. Nós muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes jogamos a nossa vida como pérolas aos porcos, aos vícios, às vontades da carne, à sexualidade, à imoralidade, às blasfêmias, à idolatria. Mas o Senhor é Deus, e um Deus de amor. Traz um socorro bem presente na hora da nossa angústia. Traz o Yeshua Hamashia de nossas vidas. Tu é Adonai, aquele Deus que a nossa mente não pode definir, não há palavras para definir, mas pela fé nós cremos e clamamos ao Senhor nessa noite. Vem e visita-nos nessa noite, visita a terra nessa noite, Senhor. Visita-nos nessa noite, Espírito Santo, visita-nos. Eu te chamo agora, Pai, visita-nos, Senhor. Senhor, batize pessoas que estão nos ouvindo nessa hora com a tua verdade, com o teu fogo, com a tua palavra, Senhor, com as tuas promessas. Que no meio desse caos, como o Senhor fez quando criou o mundo e disse: haja luz, que haja, Senhor, manifestação de luz no meio do caos nessa hora. Que haja uma ordenação espiritual do Senhor nesse tempo sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, sobre a sociedade, sobre as autoridades da terra, em nome de Jesus. Nós não podemos combater mal por mal, nós temos que combater o mal com o bem. E não há bem maior do que o Senhor. Não há bem maior do que o Senhor. Não há bem maior do que a tua palavra, Senhor. Aliança, Pai, as nossas vidas na fé, na esperança e no amor. E podendo acabar a esperança, permanece a fé. Acabando a fé, permanecerá o amor, porque o amor não falha. O amor não falha. E só o amor de Deus pode nos dar o verdadeiro valor que nós temos.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós levantamos a nossa voz nessa hora. Em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus, venha falar conosco nesta hora, Pai. Continua falando conosco nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doce presença do Espírito. Essa sempre será nossa canção. Essa sempre será nossa canção. Como nós chamamos, como seja ministrado nessa hora. Essa sempre o Senhor te ministra aí onde você está, na tua casa. Essa sempre será. O Senhor te ministra onde você está nessa hora. Nós chamamos. O Senhor te ministra onde você está. O Senhor ministra sobre os enfermos, o Senhor ministra sobre as autoridades, o Senhor ministra sobre a igreja dele, o Senhor ministra sobre a terra, porque os seus pés estão sobre nós, seus olhos estendidos, suas mãos estendidas, seus olhos olhando como pombas para cada um de nós. O Senhor ministra sobre você nessa hora, que o Espírito Santo ministre sobre você nessa hora. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Como um vaso, Senhor, na mão do olheiro agora, Pai, vai pegando cada um de nós. Vai pegando os teus filhos na situação que está, Senhor. Que os nossos corações se rendam, Pai, às tuas mãos agora. Como um barro se rende na mão de um olheiro. Como um barro, Senhor, se entrega às mãos daquele que o molda. Se entrega agora ao Senhor, se entrega a Ele. Ele está ministrando você. Está moldando sua vida, Ele está moldando o seu ser. O único interesse de Deus, querido, sou eu e você. A minha dificuldade, a sua dificuldade, a minha necessidade, a nossa necessidade não é o que molda Deus, não é o que chama Deus, mas a minha paixão por Ele, a minha certeza de que se eu me entregar a Ele, Ele pode moldar a minha vida. Que o Senhor molde verdades e princípios dentro de nós. Que o Senhor molde a nossa fé agora fundamentada em Cristo Jesus. Essa sempre será. Que o Senhor molde a cruz sobre cada um de nós. Para que nós possamos negar a nós mesmos. Possamos prosseguir em caminhar com o Senhor. Prosseguir em caminhar com o Senhor. Prosseguir em caminhar com o Senhor. Como nós chamamos. Aleluia. Como nós chamamos. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Essa sempre será nossa adora canção. O Senhor, adora o Senhor. Essa sempre será. Querido, se cair a live, você volta, depois nós vamos continuar. Deixa Deus fazer nessa noite. Como nós o Espírito Santo não está me deixando pregar nessa hora. O que Ele está fazendo? Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está fazendo, Ele está fazendo. Como nós chamamos, essa sempre será nossa canção. Vem, faz mais uma vez. Nós chamamos, visita-nos como na primeira vez. Visita-nos como na primeira vez. Visita-nos como na primeira vez. Faz de novo. Sempre será essa canção. Abala os fundamentos, Senhor, da terra nessa hora. Como nós chamamos, abala os firmamentos dos homens nessa hora. Será nossa canção. Abala, Senhor, nossas certezas, nossas dúvidas. Abala, Senhor, os nossos sentimentos. Abala, Senhor. Abala, Senhor. Enquanto nós te adoramos, sempre será. Enquanto te adoramos, o Senhor vem e faz. Enquanto nós te adoramos, o Senhor vem e faz. Enquanto nós te
possível a ti. Porque somos herdeiros teus, co-herdeiros de Cristo e da família do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos te seguir. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vinde a mim. O Senhor te convida agora, vem. Vinde a mim. O Senhor te chama, vinde a mim. O Senhor te chama, o Senhor te fala, vinde a mim. Essa sempre será Vinde a nossa mim. canção. Diz outra vez. Como nós chamamos, Faz-me morrer, Senhor, para as como coisas. nós chamamos, essa sempre será a nossa canção. Essa sempre será a nossa canção. Chamamos, Como na primeira como vez. nós chamamos, Vinde a essa mim. sempre será a nossa O canção. Senhor me fala. Há muito peso nas mentes. Eu tenho 3 noites que eu não durmo direito. Que eu acordo mais cansado do que quando eu faço um pedal de 150 km. E são 5 horas e média de pedal, sem parar. Tudo isso, queridos, é por causa de uma mentalidade. É um tempo que, se a minha mente, meu espírito, na verdade, não estiver alinhado com os céus, a minha mente vai sofrer muito. Escuta aqui uma história que eu vou te contar, que eu falei ontem na reunião fechada da MGC em Itabuna. E vai segurar aí você. Dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel no Brasil, declarando liberdade total a todos os escravos em território nacional, em território brasileiro. Muito interessante que ela assinou no Rio de Janeiro, Rio, São Paulo e uma parte de Minas Gerais receberam essa lei muito rápido. E muitos escravos foram libertos. Porém, os seus senhores não tiveram que pagar nada e nem eles foram indenizados de nada. Terrível. Mas terrível ainda é saber que o ser humano é capaz de escravizar o outro. Mas o mais interessante ainda é que a história conta que teve lugares mais distantes das capitais que só receberam essa informação depois de 5 ou 6 anos, ou os seus senhores que sabiam ler, escrever, receberam a informação, mas os negros não sabiam, os escravos não sabiam, e eles continuaram trabalhando por mais 5 ou 6 anos, porque não sabiam o direito que tinha da liberdade que foi proclamada sobre a vida deles. E o que eu aprendo aqui nessa noite é que muitos de nós, em Cristo Jesus, fomos chamados à liberdade com que Cristo nos libertou, mas nós não conhecemos a lei. Nós não conhecemos o que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Eu não estou falando de um conhecimento de leitura. Eu não estou falando de conhecimento de leitura, sabe por quê, queridos? Essa semana também eu falava algo muito interessante, essas coisas estão ruminando dentro do meu espírito. Eu estava em frente a uma drogaria aqui em Itabuna esses dias, e um jovem me pediu um dinheiro para comprar comida, e eu olhei para ele, visivelmente ele era um drogado, um dependente químico, quer dizer. Ele não estava drogado, mas era um dependente químico, as suas mãos estavam todas pretas, os dentes já degradados, típico de quem usa crack. Eu me ofereci para comprar comida para ele, ele não queria, ele queria o dinheiro. Eu falei, você está mentindo. Ele falou, não, eu vou comprar a comida. Eu falei, não, você está mentindo porque você rejeitou a comida. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, sabe o que ele fez? Ele falou mais versículos da Bíblia do que eu falei para ele. Olha que interessante. Ele sabia os versículos, mas ele estava vivendo debaixo da escravidão das drogas. Não é disso que eu estou falando nessa noite. Eu estou falando daquilo que você tem aqui, que você foi chamado a uma liberdade total para a tua vida e você verdadeiramente é livre.
De forma que você pode morrer para as coisas desse mundo e nascer para as coisas do Espírito. O que Jesus prometeu é que você nasceria da água e do Espírito. Você não pode só nascer da água para declarar que você é crente, mas você tem que nascer do Espírito, porque vai ser forjada uma fonte de dentro de você. Uma fonte de vida a jorrar, virá de dentro de você. Essa é a promessa. E o que tem jorrado da tua vida nesse tempo? O que tem jorrado da tua casa? O que tem jorrado da tua família, da tua descendência? Nós estamos debaixo de uma geração que ouve um monte de recortes e aprende recortes das palavras, da cultura, da história como verdades. Não, isso aqui, Deus é um Deus de relacionamento. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus é uma pessoa que eu preciso me relacionar, conhecer, face a face. E é Ele que está te visitando nessa hora. É Ele que está te visitando nessa hora. É Ele que está te visitando nessa hora. Nós vamos adorar. Não esquenta com a pregação, nós de volta depois. Pessoal do Instagram, do Facebook, nós vamos continuar. Mas adora o Senhor conosco nessa hora. O hino diz: faz-me morrer para as coisas deste mundo. Pede o Senhor para fazer você morrer nessa noite. Paulo diz assim que haverá um tempo que só os mortos ouvirão a voz. E quando ouvirem, viverão. Sabe por que você não está ouvindo Deus nesse dia? Porque você está muito vivo. Seus sentimentos estão muito vivos. A turbulência, da tua mente está muito viva. Mas na hora que você morrer para as coisas desse mundo, você vai viver, porque você vai ouvir. Quando você ouve a voz, você vive. Vamos adorar o Senhor. Vai, Rafael. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu cheiras, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez. Pede ao Senhor nessa Faz noite. outra vez. Peça a Ele, peça a Ele. Faz outra
outra vez, como na primeira vez. Às vezes, Faz outra vez. às vezes nós estamos querendo avançar. Faz outra vez. Jacó, para aprender a avançar, ele teve que voltar no caminho. Como na primeira vez. Ele precisou ir para um lugar chamado Betel, lugar de encontro com Deus. Surpreenda-me de novo. Ah, Deus fala para vocês nessa noite. Muitos estão nos ouvindo nessa noite. Talvez muitos de nós aqui estão precisando voltar. Voltar em Betel. Sabe o que é voltar em Betel? É o lugar que você se encontrou com Deus. Não fisicamente, mas aqui, ó, no homem interior, no teu espírito. No teu espírito. E lá em Betel, querido, o céu se abre. Uma escada dos céus para a terra. Os anjos desciam e subiam. E em Betel houve algo muito interessante, que em Betel ele descobriu que o Senhor estava ali. E ele não sabia. Se você voltar para esse lugar onde Deus está, você vai passar a entender que Deus nunca te desamparou. Que Deus nunca te deixou. O Senhor já estava ali. Era você que não sabia. Você que estava no lugar errado. A tua fé estava no lugar errado. Teus fundamentos estavam no lugar errado. Tua mente estava no lugar errado. E ali Jacó colocou sua cabeça sobre a pedra. Os anjos subiam e desciam. Chega um momento que Jacó entra em confronto com Deus. Ali é uma teofania. O próprio Jesus se manifesta como um homem. Ele bravamente lutou como um homem. Deus te chama para uma briga. Deus te chama para um confronto de amor, de entrega, de renúncia, de cura, de libertação, de transformação. Deus abalou a terra para que as pessoas pudessem entender que é necessário voltar para o coração do Pai. E Jacó entendeu isso. A questão não é saber disso. A questão é entender isso. Quando Jacó tem um despertamento espiritual, que o Senhor estava ali, ele não sabia, ele não perdeu tempo, ele entrou em confronto com Deus. A sua oração já não é mais a mesma? Tua vida com Deus não é mais a mesma? Teu tempo com a palavra de Deus não é mais a mesma? Teu momento de adoração não é mais o mesmo? Tua busca não é mais a mesma? Entre em confronto com Deus. E Jacó não perdeu a oportunidade. Quando você está no ambiente que Deus está, quando você chega em Betel, você não pode ficar parado contemplando somente. Você tem que entender, se Ele está aqui, algo vai ter que mudar em mim. Há algo nele que eu vou poder tirar, virtude dele que eu vou poder tirar. E Jacó começa a lutar com aquele homem. E ele diz: me solta, preciso ir. E ele falou: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Deixa eu te dizer uma coisa da parte do Espírito de Deus, que essa não seria minha pregação hoje. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Se você não se confrontar com Deus, se você não entrar em Deus, nada vai mudar, apesar de tudo estar mudando. E o pior, se você não mudar e as coisas mudarem, você vai ficar ainda mais perdido, decepcionado talvez até com Deus, sendo que Deus nunca decepciona ninguém. Se você não abrir mão da religião e ir para um lugar em Deus, e não dentro da igreja, não dentro de um ministério, não dentro de uma placa denominacional, mas em Deus, você vai ficar frustrado. Betel, lugar de encontro com Deus. Jacó lutou com o homem, com o anjo do Senhor. E ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Sabe quanto tempo dura tua luta com Deus? Até que Ele te toque.
até que Ele libere sobre a tua vida a bênção. E sabe qual foi a bênção que Jacó recebeu? Jacó, usurpador, aquele que não tinha direitos, ele passa a se chamar Israel, porque ele prevaleceu com Deus. E a partir dali Deus era com ele. Essa é a nossa luta. Nossa luta não é para conseguir uma casa, um emprego, um carro, uma bênção para a família, não, queridos. Isso tudo está dentro de uma vida de propósito eterno com o Senhor. Isso tudo está guardado no Senhor. Entenda isso nessa noite. Tu vê para mim quanto tempo falta no Instagram. 10 minutos. Entenda isso nessa noite. Depois de Jacó virar Israel, levanta-se uma descendência dentro de uma promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. O que eu vejo nesse tempo? Deus está transicionando as gerações. Deus está transicionando os tempos. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 7, da Bíblia diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Há uma diferença entre você ser criado e você ser formado. Quando Deus cria um homem, Ele está falando de algo biológico. Ele estava do lado de fora do jardim. Ele estava preparando o que Ele ia plantar dentro do jardim. Está falando de macho e fêmea, do nosso instinto de sobrevivência, de ser homem, de ser mulher. Por isso é muito mais fácil um homem ser macho do que ser homem. Ser macho não significa ser homem. Ser mulher não significa ser fêmea, não significa ser mulher. Porque o homem Deus constituiu, formou para governar. A mulher foi formada para edificar. São duas coisas diferentes. Mas a palavra, quando Deus fala ali em Gênesis 2:7, formou o homem, o Senhor está falando Itzer. Sabe o que significa? Deu forma a partir daquilo que já existia. Então Ele pega a sua criação, mas além de você ser criado, você é levado a uma formação por Deus. O que Jesus vem fazer na minha e na sua vida é ser uma semente, é ser gerado. Tanto que Maria recebe o que de ti é gerado, é uma semente imaculada, santa, pura, para que a gente pudesse ser novamente levado de volta à imagem e à semelhança dele, e possamos viver até chegar a uma estrutura de varão perfeito. Então deixa eu te dizer, um processo da minha e na sua vida de formação em Deus. E esse tempo é um tempo que Deus está habilitando isso. Muitos vão receber um canudo nesse tempo. Muitos vão receber uma formatura nesse tempo de filhos. É interessante que formação tem a ver com um modelo de construir caráter, de construir a mentalidade. Um conjunto de elementos necessários para fazer algo. Já criar, não criar, tem a ver com um ato de nascer do nada. Criar tem a ver com idem, de identidade. Ser imagem e semelhança, mas você precisa ser formado.
E mesmo quando formado, Jacó era criado, quando ele se formou, ele virou Israel. Quando Maria recebe a semente, o anjo diz para ela que de ti é gerado. Estava trazendo Deus para habitar em nós. Essa semente está dentro de nós através de Cristo. Quando você entrega a sua vida para Deus. Quando você confessa Jesus com a tua boca. E você recebe essa salvação. Mas, para isso acontecer de uma forma muito profunda, eu e você precisamos entender uma coisa. Jeremias, capítulo 18, a palavra fala do vaso, o vaso do olheiro. E diz assim, no versículo 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Estava fazendo uma obra, construindo algo, transformando algo. O olheiro é o Senhor, e o barro somos nós. É o Criador pegando aquilo que foi criado e formando dentro de um processo. E ele diz: como o vaso que se fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou-se a fazer outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Não podeis eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se quebrar é renunciar a si mesmo. É entender que não são as verdades. Nós não andamos por vista, nós andamos porque cremos. Nós temos dificuldade de entender a liberdade, porque muitas vezes ainda somos escravos da falta de valor que nós temos. Gente, imagina os céus, a terra e tudo que há nela. E a Bíblia diz que tudo isso revela a glória de Deus. Mas nada disso foi feito em imagem e semelhança de Deus. Mas você e eu fomos. Os animais são lindos, aprendem coisas tremendas, mas nenhum animal tem a capacidade que um ser humano tem. Nós somos tão poderosos que nós temos, infelizmente, o poder de tirar a vida do outro, de julgar o outro. Poder diabólico e demoníaco, mas existe. Deus permite. Que a questão é que Deus está andando comigo, Deus está em nós, Emmanuel, é Deus conosco. Se Deus está em mim, eu deixo Ele me governar, Ele me formar. Se eu me quebro diante dEle, e me lanço nas mãos dEle, Ele vai gerando em mim a vida do Espírito. E o vaso quebra, mas quanto mais o vaso ele é flexível na mão do olheiro, quanto mais puro é o vaso, santidade, quanto mais flexível ele é, paixão, desejo, vontade de se lançar, confiança, ele vai moldando. E não existe outro processo que ele é muito claro quando ele diz: assim sois vós. Assim sois vós na minha mão. O que nós precisamos nesse tempo é da palavra viva. O que nós precisamos é da palavra viva. Da palavra viva. Se você está entendendo, dê um glória a Deus aí para mim. Dê um like aí para mim. Um amém. Faltam 8 minutos. Vai dar tempo de terminar, fica tranquilo. O apóstolo Paulo fala a Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender o mal, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra.
A mão de Deus hoje sobre mim e sobre você está aqui as escrituras sagradas. A palavra viva de Deus, o verbo vivo que desceu do céu, se fez homem e habitou entre nós, hoje ele está em palavras no nosso coração. Por isso que a palavra diz, ata essas palavras ao teu coração, tatua elas, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, tão somente ser forte e corajoso. É um tempo de você ser forte e corajoso diante da palavra, de você se aprofundar na palavra, de você ser confrontado por ela, de você ser ensinado, de você ser redarguido, de você ser corrigido, de você ser instruído em justiça, para que você se torne um homem perfeito, maduro em toda boa obra. E por que isso, apóstolo? Porque quando Deus cria, não necessariamente forma, se você não tiver lançado sobre ele. Você precisa se lançar sobre ele, sobre a cruz de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Porque a partir desta palavra vai surgir em mim e em você algo tremendo. Está lá em Apocalipse 22, 13, que diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade das portas. Deus está falando, eu sou um roteiro, eu sou um modelo, eu sou um propósito. Esse roteiro, esse propósito, esse modelo, ele se alinha como um vaso na mão do olheiro através da palavra e ele gera vida sobre mim e sobre você. E ele gera vida sobre mim e sobre você. Queridos, Maria, se você for em Lucas, Maria deu a luz a Jesus. E é bem interessante. Que aqui fala, você vai vendo os textos. Zacarias recebe a promessa de João. João vinha anunciar o Filho de Deus. Maria é visitada por Isabel e a partir dali tudo começa a acontecer. Maria, ela é fecundada pelo Espírito Santo. Jesus nasce. E a partir de então, o nascimento de Jesus, Deus fala com Maria, Deus fala com José. José precisava estar nessa jogada, porque a descendência de Davi vinha da parte de José. Havia até uma dificuldade entre o nome, porque o filho mais velho teria que se chamar José, e não Emanuel. Mas até isso, José entendeu. E aí José pega o menino, pega Maria e começa a criá-lo. E ele é levado à sinagoga para ser apresentado como era de costume da lei. Ele foi batizado por João, porque era necessário que se cumprisse a palavra do Senhor. Ele foi instruído na lei do Senhor. Então observe que apesar dele nascer do ventre de uma mulher, dele ser humano, dele ter usurpado de ser igual a Deus e habitar entre nós que fez homem, ele passou pelos processos do crescimento, da formação. E o ápice da sua formação é quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá ele vence o diabo pela palavra. E a partir daí a sua manifestação das suas obras, da sua vida, da sua morte e ressurreição, ela se completa. Você não vai viver Deus se você não passar pela formação de Deus. Sem você passar pelas mãos do olheiro. De você deixar de ser criatura para se tornar filho. De você deixar de ser criatura para se tornar alguém amado do Pai. E isso não vem senão pela palavra do Senhor. Isso não vem senão pela renúncia. Quebrar o vaso na mão do olheiro é renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Parece que a gente está vivendo tempos tão fantásticos, estamos aqui diante de uma tecnologia fantástica, mas para mim e para você, continua valendo a mesma coisa no mundo espiritual. O que eu preciso te dizer é o seguinte:
Você não pode viver uma vida espiritual querendo ser natural. Se você quer uma vida natural, você vai ser apenas criado, biológico. Um homem, quando ele quer só apenas ser criado, ele vai ser um homem, vai ser um macho, um porretão, vai ser o bravo, mas ele nunca vai ter mentalidade de governo sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Ele não vai ter mentalidade de gerar filhos para um propósito eterno. Ele não vai ter mentalidade de gerar um casamento para um propósito eterno. Uma mulher, ela pode ser muito bem fêmea, sexy e tudo mais, valente, trabalhadora, corajosa, mas se ela não for formada pelo Senhor, ela jamais vai edificar um lar. Ela jamais vai edificar filhos para propósito eterno. Ela não vai viver uma família, um governo de Deus sobre a sua casa. Gente, é muito mais fácil para mim ser macho. Eu falo e todo mundo obedece, acabou. Agora, quando você tem mentalidade para você entender o outro, entender o propósito eterno e colocar o outro dentro da visão do propósito, tudo muda. Ou seja, de qualquer forma, para eu deixar de ser criatura, para eu ser formado em Deus, nas mãos do olheiro, eu automaticamente tenho que passar pela renúncia, pelo quebrantamento. Mas eu já me quebranto diante do Senhor. Queridos, o mundo espiritual tem níveis. Tem águas que dão nos artelhos, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos e tem águas que não se pode mais lutar contra ela. É isso que eu estou chamando de tempo de transicionar, de habilitar os filhos para viver em outros níveis. Entenda isso. Entenda isso. O Senhor te chama para te dar as mãos. Imagina você no avião, você em cima das nuvens, o Senhor chega, te pega pelas mãos, começa a caminhar com você e te mostrar as coisas lá de cima, do modelo que você está vendo ali em cima, que quando você está sobre as nuvens, você não vê lá embaixo. Aí você está lá em cima de mãos dadas nas nuvens com o Senhor e Ele está te mostrando, está vendo aqui em cima? Olha o modelo que eu tenho lá para baixo. Mas você tem que ir para esse lugar. A casa do olheiro é do olheiro, não é a minha, não é a sua. Nós temos que limpar esse lugar. O barro que é moldado, ele é limpo, ele é santo, ele é purificado. É tempo de você ir para um outro nível, é tempo de você andar sobre as nuvens. É tempo de você reconhecer que há um absoluto modelo nos céus para ser estabelecido na terra, como foi na oração de Jesus, assim na terra como nos céus. Sobre as ombras de tuas asas. Escuta Deus falando com você nessa noite. Abra teu coração a Ele. Escuta Deus falar contigo. Meu amor, e antes eu estava sujo e só, mas tu estendeu as mãos e me abraçou com seu amor e me prendeu no seu olhar. E antes eu estava sujo e só, mas tu me estendeu as mãos e me abraçou com seu amor e me prendeu no seu olhar. Eu quero estar junto a ti, Sim, Deus, correndo pelas nuvens, correndo pelas nuvens. Colado a ti, correndo pelas nuvens, correndo pelas nuvens.
aqui, ó. Lucas escreve assim, no capítulo 2, versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Está falando acerca de Jesus, da criação de Jesus e do comportamento de Maria e de José. Ele diz assim: cumprindo as ordenanças, segundo a lei do Senhor. Olha como é importante a palavra. E ele diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Eu vejo um processo muito claro sobre a minha vida e a sua, sobre a igreja de Jesus nesse tempo, aonde nós vamos crescer em conhecimento da palavra, nós vamos cumprindo a palavra, nós vamos crescendo de dentro para fora, em sabedoria, em revelação, em espírito e, acima de tudo, no conhecimento do favor de Deus. A imagem que eu tenho na minha cabeça, eu não sei se você já viu como é que o olheiro trabalha, é um disco assim, ele vai pedalando, aquele disco vai rodando e o barro fica lá em cima, aí tem a água do lado, ele vai molhando a mão e vai moldando. É que Deus está sentado nessa mesa, eu esqueci o nome dela agora, e Ele te chama para você falar assim: ó, senta aqui, que eu tenho uma água purificadora para a tua vida, para você nascer de novo. Mas acima disso eu tenho um espírito para a tua vida, para te encher desse espírito, para que você possa jorrar nesse tempo como uma fonte. E Ele vai moldando à medida que você vai se entregando. Queridos, a questão não está em Deus, a questão sempre está em nós. Se aprofunde na palavra, aceite o convite de Deus, se quebre diante dele, deixa ele te pegar, deixa ele te moldar, e continue acima de tudo confiando na palavra. Passarão céus e terra, mas esta palavra não vai passar. Volte aos rudimentos da palavra, ao beabá do evangelho. Não é tempo de diagnosticar coisas tremendas, é tempo de conhecer o básico, que nos sustenta no dia a dia: arroz com feijão, salada. E de uma hora para outra nós ficamos confinados dentro de casa exatamente com a cesta básica. Eu tenho visto Deus falando em cada situação, em cada comportamento novo que nós temos que aprender nesse tempo. E eu te convido para você se encontrar nesse tempo com Deus. Faça do teu quarto, da tua casa, Betuel, um lugar de encontro com Deus. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida hoje. Isso é que o Espírito soprou nessa noite sobre nós. E eu profetizo sobre a tua vida um encontro poderoso com Deus. Que ao fechar a porta do seu quarto, quando você for ter com teu Deus, o céu se abra sobre aquele lugar, e uma escada desça dos céus para a terra, e os anjos subam e desçam, e você possa entrar em confronto com Ele, e você não venha perder de hipótese alguma a presença dele ali, e você venha se entregar a Ele de forma que Ele mude e transforme você nessa noite, seu coração, a sua vida, para a glória e louvor do nome de Jesus. Que venha o Espírito de sabedoria, que venha o Espírito de graça, de amor, de misericórdia sobre nossas casas, sobre esse tempo, sobre nossas vidas, sobre as autoridades dessa nação. Que venha um espírito de poder sobre os hospitais, levantando os enfermos, curando e transformando. Que a gente venha viver verdadeiramente uma vida espiritual. Há um processo de
formação espiritual em nós. E que eu e você possamos nos entregar a Ele e nos render soberanamente às mãos do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te instrua, te alimente, te sustente, te liberte, te transforme para a glória do louvor do nome do Senhor. Amém? Vamos ter mais um momento de adoração, acho que dá mais uns 10 minutos aí de adoração. Aproveita, queridos. E eu te convido a você fazer momentos de adoração na tua casa como fogueiras santas. Que você venha queimar, senta aqui, meninos. Vocês venham queimar na casa de vocês. Venham queimar todos os dias em adoração, em graça e oração ao Senhor. Na quarta-feira estaremos aqui novamente às 20 horas para a glória do nome do Senhor. Como fogo em meus ossos, são os teus olhos.
continuar aumentando o nível de revelação dessa palavra no coração de vocês, que vocês possam continuar meditando essa palavra, que vocês possam procurar conhecimento no Senhor para discernir as coisas da carne. Estamos num tempo onde nós precisamos, além de tudo, de discernimento do Espírito Santo, porque não podemos mais agir de racionalidade humana. Precisamos agir agora no Espírito. A igreja precisa agir no Espírito, tomar as decisões no Espírito. Que você possa abençoar sua família, seu lar, que você possa ser abençoado. Em nome de Jesus. Que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Resplandece sobre ti o teu rosto. Em nome de Jesus. Obrigado por terem nos visto hoje. Estaremos aqui de novo na quarta-feira, às 8. E esperamos vocês aqui de novo, para podermos estarmos em comunhão, cultuando a Cristo, amém? Muito bom. Abração.